Rio Grande do Sul entrega primeiros cartões Bolsa Atleta. Kits esportivos do programa Segue o Jogo também foram entregues. Governo gaúcho entrega à Assembleia Lei Orçamentária Anual 2025. Estado prevê 4,3 bilhões de reais em investimentos. Polícia Militar do Paraná inaugura a primeira sede do Batalhão Escolar. Nova estrutura vai aprimorar capacitação de policiais no estado. Protesto na Embaixada Brasileira na Venezuela. Manifestantes pedem que Lula atue na libertação de presos políticos. Pablo Marçal, o coach que sacudiu a campanha em São Paulo. Candidato do PRTB pontua entre os 3 primeiros nas pesquisas de intenção de votos. E você vai ver ainda. Com 140 anos de história, Teatro Guaíra recebe investimento de 50 milhões de reais. Recurso pretende modernizar a estrutura e ampliar a qualidade do espaço cultural. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 12 de setembro. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, 8h02. Iniciamos esta edição falando que, com previsão de mais de 4 bilhões em investimentos, o projeto de lei orçamentária anual 2025 foi encaminhado para o Legislativo gaúcho. Com a reconstrução do estado após os eventos meteorológicos de maio em foco, o material apresentado aos parlamentares prevê um total de 4,3 bilhões em investimentos para 2025, valor acima dos 2 bilhões aprovados em 2024, sem perder de vista a manutenção do equilíbrio orçamentário conquistado nos últimos anos. O Fundo do Plano Rio Grande, criado este ano para centralizar e angariar recursos destinados ao enfrentamento das consequências dos eventos meteorológicos, conta com 4,2 bilhões em recursos. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha, criada para coordenar e executar as políticas de recuperação, tem um orçamento previsto de 1,2 bilhão. Não apenas reconstrução de pontes, estradas ou de prédios públicos afetados ou de moradias que precisam ser reconstruídas, mas também um investimento forte em equipamentos, estrutura de preparação de resposta para eventos climáticos, na forma de equipamentos de radares, estações hidrometeorológicas, helicópteros e aviões e estrutura de defesa civil, também os projetos para a construção dos diques e sistemas de proteção, desassoreamento de rios, tudo isso está abarcado nesses recursos e também recursos que serão direcionados para a ativação econômica em função da calamidade. Ou seja, desde aqueles programas sociais que serão desenvolvidos para podermos mitigar, reduzir os impactos sociais do que a calamidade nos traz, apoiando famílias que foram atingidas, quanto também, de outro lado, subvenção e subsídio em financiamentos para ativar a nossa economia e ajudar com que a economia gaúcha não apenas se recupere pelo que passou, mas também possa sair ainda mais forte desse episódio. O Brasil pediu nesta quinta-feira que a União Europeia adie a implementação de uma polêmica lei que permite a importação de produtos que provocam desmatamento, que deverá entrar em vigor no final deste ano. Há poucos meses de a União Europeia iniciar a implementação de uma polêmica lei contra o desmatamento, o Brasil pediu o adiamento das novas normas que deveriam entrar em vigor no final de 2024. A solicitação foi promulgada em uma carta entregue nesta quinta-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária ao Comissário Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural. O texto diz que o início previsto de implementação da lei antidesmatamento representa um motivo de séria preocupação para diversos setores exportadores brasileiros e para o governo. Por este motivo, Brasília pede que seja reavaliado de forma urgente a abordagem do bloco sobre o tema. No documento, as autoridades brasileiras consideram a medida como um instrumento unilateral e punitivo, que ignora as leis nacionais sobre combate ao desmatamento. O texto lembra ainda que a legislação tem aspectos extraterritoriais que contrariam o princípio da soberania. Promulgada em 2023, a legislação vetará a comercialização na União Europeia de determinados produtos se forem procedentes de áreas desmatadas, após dezembro de 2020.
Os itens afetados englobam cacau, café, soja, madeira, carne bovina, borracha, dentre outros. As empresas importadoras responsáveis pela rede europeia de abastecimento devem provar a rastreabilidade dos produtos através de dados de geolocalização fornecidos por agricultores, combinados com imagens de satélite. Devido à grande estiagem no Paraná, o estado determinou a proibição da pesca em 4 bacias hidrográficas. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Andréia. A proibição partiu do Instituto Água e Terra, com o objetivo de amenizar os impactos causados pela estiagem extrema que o estado enfrenta há meses. A determinação, publicada no Diário Oficial, estabelece que as bacias hidrográficas dos rios Cinzas, Ivaí, Piquiri e Tibagi, todas elas, as atividades de pesca estão suspensas. A medida também proíbe o transporte de pescado sem a devida comprovação de origem, neste caso principalmente aos aquicultores. Quem descumprir a norma está cometendo uma infração ambiental e poderá responder criminalmente. Há apenas uma exceção, aplicada a uma pequena colônia de pescadores profissionais no rio Ivaí, que dependem da pesca para subsistência. Mas eles não poderão ultrapassar o limite estabelecido pelo órgão. O secretário de Desenvolvimento Sustentável do estado explicou detalhes desta medida. E nós estamos com essas 4 bacias realmente em nível crítico, provocando uma concentração de cardumes de peixes em pouca quantidade de água. Portanto, praticamente deixando os peixes indefesos aí, a míngua, à mercê de pescadores, inclusive alguns que podem até ter uma má intenção, mesmo por essa facilidade até de captura dos animais. Então, essa proibição, inclusive, ela vai até o ponto que você não pode nem estar transportando, você não pode nem transportar peixes nativos dessas bacias aí, dos Cinzas, do Ivaí, do Piquiri e do Tibagi, essas 4 bacias. Então, nós constatamos esses níveis críticos, não é a primeira vez que nós fazemos isso, e é uma medida que ela é educativa, e buscando preservar a ictiofauna paranaense nesses pontos onde a vazão está muito baixa. A proibição é por tempo indeterminado e só será revogada quando os rios voltarem ao nível normal, permitindo a recuperação assim dos cardumes. Andréia, por enquanto são essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Vinícius. E ainda sobre o Paraná, o estado inaugurou a primeira sede do Batalhão de Patrulha Escolar do estado. No local serão realizados cursos, palestras e orientações aos militares. Com mais de 4.000 metros quadrados, o novo prédio, localizado em Curitiba, recebeu um investimento de 27 milhões de reais, para que o Batalhão de Patrulha Escolar tenha uma sede própria, capacitando policiais para oferecer mais segurança aos estudantes de todo o estado. Primeiro que é um bom programa, um programa fantástico, que tem uma aprovação muito grande da população, e ele tem uma importância porque ele protege e cuida daquilo que é mais sagrado para as famílias paranaenses, que são os nossos filhos. Então nós tinha um espaço que era um espaço pequeno, né, sem uma estrutura à altura do tamanho do projeto e da importância do projeto. Então nós resolvemos fazer um grande investimento aqui. E o batalhão aqui escolar, ele é fundamental, porque é daqui que saem os policiais para fazerem as palestras e o cuidado dos alunos da rede pública do estado. Com um efetivo de 400 militares, sendo 90 instrutores, o batalhão, além de fazer o patrulhamento das escolas, também é responsável pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que leva orientações importantes aos alunos de todo o estado. Com o novo espaço, os profissionais poderão executar as atividades com ainda mais eficiência. Quanto mais se investe na educação, e o PROERD, o BPEC, tem um papel fundamental nisso, da aproximação das crianças e das famílias com a polícia, melhor para a segurança, menos trabalho para a segurança. Vamos trazer professores, vamos trazer diretores, vamos trazer o pessoal do núcleo, vamos trazer alunos, nós vamos aqui poder fazer o PROERD, o curso do PROERD, que é a formação dos instrutores PROERD, poder fazermos aqui, porque a gente sempre tem que ir atrás de hotel, de um lugar que tivesse sala de aula, que tivesse salão, que tivesse sala de
recursos, e agora a gente vai poder fazer a formação dos novos instrutores para conseguir aplicar o ProERD nas escolas aqui mesmo, né? Então ele foi fundamental nesse aspecto. Além da qualidade de serviço para o nosso policial, que é importante, uma condição de trabalho ideal, temos aqui várias salas de aulas onde os alunos poderão estar interagindo com os nossos policiais militares, conhecendo a nossa corporação de forma melhor e também através dessas salas de aulas, o ProERD, que é um dos carros-chefes do batalhão escolar, estará de forma mais atuante atendendo todas as crianças do estado do Paraná. Durante a inauguração, foram entregues 52 viaturas semi-blindadas para as rondas ostensivas tático-móveis, a Rotan, que atuarão em 31 cidades do estado. Ao todo, foram investidos 16 milhões de reais na compra dos veículos. Essas 52 viaturas semi-blindadas que nós estamos entregando hoje para a Polícia Militar, uma compra feita pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, 16 milhões de investimentos e faz parte do nosso planejamento de modernização das estruturas da nossa Polícia Militar. Não só para a Polícia Militar, mas também para as demais polícias, mas em especial hoje a nossa Polícia Militar. O governo de Santa Catarina abriu hoje as inscrições para o 6º Prêmio Honestidade nas Escolas. O concurso de desenhos, que incentiva a ética e cidadania entre os alunos, terá uma turnê da mascote Catarina por 22 escolas de 11 cidades catarinenses. O concurso é organizado pela Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Secretaria de Educação, e busca promover valores como ética, respeito e cidadania nas escolas da rede estadual. A primeira visita da boneca foi hoje em Caçador, e nesta sexta-feira ela vai estar em Chapecó. A ação busca engajar os estudantes e ampliar a participação no concurso. Este ano, o número de alunos premiados aumentou de 15 para 72, com vencedores nas 36 coordenadorias regionais de educação. Os professores ficam responsáveis pela inscrição dos alunos por meio do site cge.sc.gov.br. E o governo do Rio Grande do Sul entregou os primeiros cartões do Bolsa Atleta RS. Durante o ato realizado nesta quarta-feira no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, também foram entregues os primeiros kits esportivos da segunda edição do programa Segue o Jogo. Neste ano, o Estado investirá mais de 4,5 milhões no pagamento das bolsas, beneficiando 428 atletas, para-atletas e técnicos. Então a gente tem que ter clareza de que não adianta chegar na Olimpíada simplesmente, a gente tem que ter política continuada de esporte. Nos últimos anos o Rio Grande do Sul tem investido, a gente recriou a Secretaria do Esporte, começamos a criar novas políticas públicas, temos feito de acordo com o espaço que se vai abrindo no orçamento e a gente está dando mais alguns passos, ajudando desde os projetos sociais, onde surgem muitos dos atletas de alto rendimento que vão até as Olimpíadas, agora também com o Bolsa Atleta para poder estimular, apoiar desde os profissionais, os atletas também, os técnicos. E é importante lembrar que não é só sobre, claro, o alto rendimento e fazer ter medalhistas olímpicos, mas é sobre tudo que, desde a base de cada um dos esportistas, de cada uma das crianças e jovens que são tocados pelos projetos esportivos, o que isso significa na vida deles. O Bolsa Atleta RS é uma iniciativa inédita em nível estadual. O programa concede auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o Rio Grande do Sul nas mais diferentes competições esportivas. A ação contempla 3 categorias: esporte educacional para atletas e técnicos, esporte olímpico e paralímpico e esporte de rendimento. Em muitas oportunidades no passado, em outros governos, prometeu Bolsa Atleta, programas para apoiar e as coisas não aconteceram, né? Então agora a gente está efetivamente tirando do papel. Esses 428 inauguram esse processo, mas a gente vai ver, de acordo com que a demanda vai surgindo, das necessidades e das possibilidades do Estado, ir ampliando também esse programa para que ele possa atingir mais pessoas. Então a gente ainda não tem assim uma meta específica nesse momento, mas a gente vai de acordo com o que vai se apresentando de demandas. E claro, temos a expectativa de que possa surgir mais demandas, até em função dos apoios que nós estamos fazendo nos projetos sociais, que eles vão ajudando a formar essa cultura do esporte, consequentemente vai acabar gerando também mais demanda de pessoas que querem e se dispõem a dar mais do seu tempo para o esporte e naturalmente vão precisar ser financiadas para isso. Então a gente vai buscar criar condições para sim poder ampliar esse programa.
Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Pablo Marçal sacode a campanha municipal em São Paulo. E você vai ver ainda. Teatro Guaíra recebe investimento de 50 milhões de reais. Repasse do governo pretende modernizar a estrutura e também ampliar a qualidade do espaço. Nós voltamos já já. Nesta sexta, sábado e domingo, tem ofertas especiais para quem é clientão. Vem pro dia do clientão, comprão e aproveite. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 26,90 o quilo. Sobrecoxa sadia IQF 1 quilo, R$ 8,79 no clube. Lasanhas com 30% off no clube. Massa com ovos Diana, 500 gramas, R$ 1,99 no clube. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,99. Smart TV Filco, 50 polegadas, de 2,399 por R$ 1.899. Melhor preço é no comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora, 8h17. Pablo Marçal é um fenômeno nas redes sociais e bagunçou a corrida à Prefeitura de São Paulo. Com declarações polêmicas, está chamando a atenção da imprensa e deve chegar forte na briga pelo segundo turno. Confortável com o uso das redes sociais, tendo como estratégia levar os adversários ao limite e surfando a onda conservadora que levou Jair Bolsonaro ao poder, Pablo Marçal sacudiu a disputa à prefeitura da maior cidade do país. Desde o começo de agosto, quando entrou oficialmente na corrida para governar São Paulo, a popularidade do influenciador e coach motivacional explodiu. Faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições municipais, ele chegou ao pelotão de frente nas pesquisas de intenção de voto, em empate técnico com o atual prefeito Ricardo Nunes e com o deputado federal Guilherme Boulos. A eleição é um ambiente de guerra. Ninguém quer viver em guerra. Bolsonaro mostrou que se continuar num ambiente de guerra, não dá para governar. Tem que juntar a cidade, criar uma unidade com o povo para fazer prosperidade para todo mundo. Filho de um funcionário público e de uma empregada doméstica, o candidato do PRTB nasceu em Goiânia e ficou famoso na internet dando conferências motivacionais e cursos sobre como ganhar dinheiro. Marçal conquistou terreno atraindo votos de bolsonaristas, setores evangélicos e jovens com um discurso considerado agressivo que repudia tudo que considera comunista e considera comunismo tudo o que repudia. Essa onda que eu faço parte, ela tem 2000 anos, chama cristianismo. O cristianismo defende a liberdade e eles estão na sintonia do que a maioria das pessoas querem é paz, quer liberdade, quer falar o que pensa. Não querem se curvar para ideologia de gênero, não quer essa agenda woke, que é completamente retardada. Eu quero continuar tendo liberdade de falar o que eu penso. Marçal admite que algumas de suas declarações mais polêmicas são uma tática para chamar a atenção de eleitores e da mídia, a qual agradece com sarcasmo por falar tanto dele. Entre as principais controvérsias estão quando chamou os eleitores do presidente Lula de idiotas, ou insinuou que Boulos era, nas palavras dele, cheirador de cocaína. Marçal teve o registro de candidatura indeferido por irregularidades financeiras depois de ser eleito deputado federal em 2022. Nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros principal em 0,25 ponto para 13,5%, face à inflação que continua em queda. O BCE cortou as taxas de juros em junho pela primeira vez em 5 anos, após um período de inflação elevada por conta da guerra na Ucrânia. Em julho, manteve as taxas. O valor da inflação ficou em 2,2% na comparação anual em agosto na zona do euro e, inclusive, caiu abaixo da meta de 2% nas duas principais economias, Alemanha e França. O Banco Central, sediado em Frankfurt, manteve nesta quinta-feira as previsões de inflação
em 2,5% em 2024 e 2,2% em 2025. Por outro lado, reduziu as previsões de crescimento e prevê uma expansão do Produto Interno Bruto de 0,8% este ano. Centenas de pessoas protestaram em frente à Embaixada do Brasil em Caracas para pedir que o presidente Lula interceda na libertação de mais de 2.000 presos políticos na Venezuela. O grupo que marchou até a Embaixada do Brasil na capital venezuelana pede que o presidente Lula interceda para libertar cerca de 2.500 presos políticos. O número inclui os mais de 2.400 detidos em manifestações contra a reeleição de Nicolás Maduro no dia 28 de julho, anunciada em meio a denúncias de fraude por parte da oposição. O grupo entregou uma carta dirigida a Lula, que juntamente com o colega colombiano Gustavo Petro, lidera os esforços para uma solução pacífica para a crise pós-eleitoral. Acabamos de sair, conversamos com um funcionário da Embaixada Brasileira que nos recebeu e prometeu levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva todas as nossas reivindicações, nossos pedidos, que fazemos de forma muito respeitosa, com a liberdade de todos os nossos parentes presos políticos que estão hoje na Venezuela. Nossas solicitudes, principalmente, que le hacemos de maneira muito respetuosa por a liberdade de todos nossos familiares presos políticos que hoje estão em Venezuela. Os familiares dos presos denunciam maus tratos e até tortura nas prisões. Vi meu irmão na prisão chamada El Rodeio 1. Infelizmente, ele perdeu muito peso, seu estado de saúde piorou muito. Ele já estava em estado grave quando estava na sede do SEBIN, devido à tortura. Hoje ele não vê a luz do sol, estão sendo isolados e torturados todos os dias. Quero dizer que as famílias, como os presos políticos, são encapuzadas para nos forçar a entrar numa área de visitação onde não temos contato físico. Lula, que classificou o governo de Maduro como um regime muito desagradável com viés autoritário, não reconheceu a vitória mediante a falta de um escrutínio transparente, assim como outros países da América Latina, Estados Unidos e União Europeia. Edmundo González Urrutia foi recebido em Madrid pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Ele chegou na Espanha no último domingo para pedir asilo político. Em um vídeo postado na rede social X, bloqueada no Brasil, Sánchez deu calorosas boas-vindas ao venezuelano em um vídeo que mostra os dois caminhando pelos jardins do Palácio de Moncloa, sede do governo espanhol. O espanhol afirmou que o país continua trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais da Venezuela. O governo da Espanha tem seguido a mesma posição da União Europeia de exigir a divulgação das atas de votação das eleições venezuelanas, mas sem reconhecer a vitória de González Urrutia. Nicolás Maduro, no poder desde 2013, foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de 6 anos pelo Conselho Nacional Eleitoral, sem apresentar boletins de urnas, entre denúncias de fraudes da oposição, que afirma que González Urrutia venceu a eleição. O encontro aconteceu um dia após o presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, propor o rompimento das relações diplomáticas, consulares e comerciais com o país europeu. O Peru se despede com honras de Estado de Alberto Fujimori, o ex-presidente que marcou as últimas 3 décadas da política peruana, sob a sombra das violações dos direitos humanos, pelas quais foi preso por vários anos antes de ser perdoado em dezembro. Fujimori morreu na quarta-feira, aos 86 anos, na residência em que vivia com a família em Lima, após passar por um tratamento contra um câncer na língua. O corpo está sendo velado na sede do Ministério da Cultura, antigo Museu da Nação. O governo peruano decretou 3 dias de luto até sábado, dia do funeral. O fenômeno Francine foi rebaixado para a categoria tempestade tropical quando se deslocava sobre a Louisiana, nos Estados Unidos, onde provocou chuvas, inundações, cortes de energia e alguns danos materiais. O furacão Francine atingiu a costa no sudeste dos Estados Unidos. O fenômeno chegou à Louisiana com ventos fortes e chuvas, e em seguida perdeu intensidade e foi rebaixado na noite de quarta-feira para a tempestade tropical.
O Centro Nacional de Furacões, no entanto, pediu para ninguém subestimar o impacto do fenômeno, pois ainda previa fortes chuvas que poderiam causar enchentes repentinas. O presidente Joe Biden declarou estado de emergência na Louisiana na terça-feira, uma medida que libera fundos federais para ajudar as autoridades locais. Francine é o 6º fenômeno climático da temporada atlântica de 2024, que vai de junho a novembro. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temporada de furacões deste ano no Atlântico se mostra agitada, uma vez que as altas temperaturas dos oceanos aumentam a intensidade destes fenômenos. São esperadas 25 tempestades, das quais 13 seriam furacões. Mais um marco histórico para a exploração espacial. A tripulação da nave Polaris Dawn da SpaceX realizou a primeira caminhada espacial privada da história. A tripulação do Polaris Dawn da SpaceX efetuou nesta quinta-feira a primeira caminhada espacial privada da história, uma missão que marca uma nova etapa na exploração espacial comercial. A missão, liderada pelo bilionário americano Jared Isaacman, decolou na manhã de terça-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O foguete Falcon 9 lançou em órbita a cápsula Dragon, que transporta os 4 passageiros desta missão, batizada de Polaris Dawn, que atingiu uma altitude de 1.200 quilômetros. A chamada atividade extraveicular começou oficialmente no começo da manhã desta quinta, quando o oxigênio começou a fluir para os trajes dos astronautas. Mais tarde, após as verificações finais, Jared Isaacman se aventurou a sair da nave depois da abertura da escotilha, como pôde ser visto na transmissão ao vivo oferecida pela SpaceX. Este marca o mais recente de uma série de conquistas da SpaceX, empresa fundada pelo bilionário Elon Musk e que se tornou uma potência que reconfigurou a indústria espacial. E um fato inusitado ocorreu nesta semana nos Estados Unidos. O cantor americano Jon Bon Jovi salvou uma mulher que estava do lado de fora de uma ponte de pedestres na beirada da estrutura, em Nashville, no sul dos Estados Unidos. O roqueiro estava gravando um vídeo no local quando avistou a pessoa do lado de fora da grade de proteção. O dono do sucesso It's My Life e de tantos outros não pensou 2 vezes em ajudar. A imagem publicada pela polícia da cidade mostra a mulher de camiseta azul do lado de fora da barra de proteção da ponte. Bon Jovi e uma assistente se aproximam e, após conversarem com ela, conseguem com que ela retorne para a parte segura da ponte. Depois do susto, um final feliz. Jon Bon Jovi, de 62 anos, além do sucesso da música, também é conhecido por fazer trabalhos sociais. Um ídolo dentro e fora dos palcos. Números oficiais mostram que o Monte Fuji registrou uma queda significativa de visitantes na atual temporada, após a adoção de medidas para combater o turismo de massa. Ele é um grande símbolo, um dos pontos mais altos do país e objeto de muita observação. Todos esses atributos fizeram do Monte Fuji um dos destinos mais concorridos do Japão e alvo do turismo em massa. Mas, nesta quarta-feira, o Ministério do Meio Ambiente da Nação do Sol Nascente disse que o local registrou uma queda significativa de visitantes na atual temporada. A situação ocorre após as autoridades implementarem uma série de medidas contra o problema do excesso de gente. Foram 178 mil pessoas no verão do Hemisfério Norte, contra 205 mil no ano passado e antes da pandemia. O número equivale a uma queda de 14% entre julho, que marca o início oficial da temporada, e o começo de setembro. Os visitantes agora devem pagar $13 de maneira individual para ter acesso à maior montanha do Japão, de 3.776 metros.
As autoridades também limitaram a 4.000 o número de pessoas que podem percorrer diariamente a rota principal, que leva ao cume do Monte Fuji. O Japão registrou um fluxo recorde de turistas estrangeiros, com quase 18 milhões de visitantes no primeiro semestre de 2024. O Monte Fuji fica a 2 horas de trem do centro de Tóquio e pode ser observado a dezenas de quilômetros. A montanha é um símbolo do Japão e já foi imortalizada em várias obras de arte. O Teatro Guaíra, em Curitiba, celebra 140 anos com o maior investimento da história. O governador do Paraná anunciou o repasse de 50 milhões de reais para modernizar o espaço e ampliar o acesso à cultura. Em comemoração aos 140 anos do Teatro Guaíra, o governador do Paraná anunciou o repasse de 50 milhões de reais para uma grande revitalização do espaço. As melhorias incluem reforma estrutural e modernização de equipamentos, permitindo a realização de espetáculos teatrais, musicais e de dança com mais qualidade. Nós queremos abrir o Teatro Guaíra para que a população do Paraná, de Curitiba e os visitantes que vêm de fora, os nossos turistas, também possam conhecer o teatro quando não tiver apresentação. Conhecer a história, conhecer como funcionam os bastidores de um teatro, tudo isso com muita tecnologia, com muita inovação. Então aqui vai ser feita toda uma revitalização estrutural no Teatro Guaíra. Além disso, nós vamos ter investimento em equipamentos, mesa de som, microfones, iluminação, toda uma repaginação de modernização tecnológica, além hoje daquilo que tem de mais moderno nos grandes teatros do mundo, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Eu acho que essa revitalização ela vai tornar o teatro cada vez mais técnico, cada vez mais atuante dentro da cena aí dos grandes teatros do mundo, do país e do mundo. Durante a cerimônia de assinatura do contrato, autoridades celebraram o investimento histórico. O projeto contempla, além da reforma, a criação de um museu audiovisual que vai permitir visitas guiadas e aproximar o público da história e dos bastidores do teatro. É a valorização das pessoas que atuam aqui, que fazem esse teatro vibrar, que fazem esse complexo pulsar, porque a diferença entre um simples prédio, que não é um simples prédio porque é um patrimônio histórico, mas por que a gente tem tanto amor pelo Teatro Guaíra? É porque as pessoas que trabalham aqui têm muito amor, elas cuidam disso e transmitem para o público. Então, é impossível alguém que entre no Teatro Guaíra e não saia daqui com um sorriso no rosto, não saia daqui feliz. E essa energia é das pessoas que trabalham aqui, as pessoas que amam esse espaço. As obras estão previstas para começar no primeiro semestre do próximo ano, beneficiando também os corpos artísticos do teatro, como a Orquestra Sinfônica do Paraná e o Balé Teatro Guaíra. Pela idade do Teatro Guaíra, tem que ter uma manutenção. A gente vai ficando velho, começa a doer tudo. E o teatro é a mesma coisa, a gente precisa dos instrumentos musicais, por exemplo, um piano de cauda, de concerto, a vida útil de um piano de concerto, segundo a fábrica, são 3 anos. O nosso piano já tem 40 anos aqui, então está na hora de uma renovação. Mas agora são instrumentos caros, como tímpano, como harpas, que nós chamamos de manutenção. E só realmente com uma boa vontade política do governador do estado para poder nos aportar com essa verba significativa. O Teatro Guaíra é o símbolo da cultura dos nossos artistas, dos nossos bailarinos, dos nossos músicos, e a ideia é dar garantia para que o Teatro Guaíra possa, nos próximos 50 anos, continuar vivo no coração da nossa população e, acima de tudo, aberto para a nossa população. É isso aí. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, tem mais Pix News com muita informação para você. Na apresentação, Vinícius Pacheco. Pix TV é conteúdo todo dia.